Boa tarde, Mariana. Então, vamos começar nossa aula. Nossa aula vai ser, por enquanto, por aqui pelo Centro de Mídias, certo? Hoje só tem nós dois na aula, né? Eu vou estar falando sobre a aula que passou na segunda-feira no Centro de Mídias. E quando vocês estiverem fazendo o revezamento presencial na escola, eu sou do grupo de risco, eu vou estar aqui, porém a escola vai estar transmitindo a minha aula para vocês lá na sala ambiente lá, e eu vou estar aqui transmitindo para vocês que estão lá na sala ambiente e para os alunos que seriam das outras turmas que estarão em home office em casa, tá bom? Então vamos lá. Começando, eu vou virar a tela aqui para ficar mais fácil para vocês e vou filmar a tela do computador. Para quem estiver assistindo em casa depois pelo YouTube, vai estar pegando direto a tela do meu computador. Aqui eu vou estar filmando. Para quem está em tempo real, que é no seu caso, Mariana, você vai estar vendo a minha tela do notebook, tá bom? A aula de hoje é razão, significado e divisão. Oitavo ano do ensino fundamental, anos finais, matemática. Razão, habilidade EF 07, matemática, habilidade 17. Resolver, elaborar situações, problema que envolvam variação de proporcionalidade direta e proporcionalidade inversa entre duas grandezas, utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas. Objeto de conhecimento. Problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Bom, Mariana, você era uma aluna que participava muito nas aulas do ano passado pelo Centro de Mídias. Você deve lembrar que nós vimos isso no ano passado, certo? Nós vamos estar dando uma retomada. Repare que a habilidade é do 7º ano, então é uma retomada, tá bom? Razão. Vamos pensar. Alguém já disse que você tinha razão em alguma coisa? Ou você já fez a mesma pergunta para outra pessoa? Então, quando a gente fala que tem razão, mas o que é essa razão? Né? No português, a razão é quando a pessoa está certa, né? Mas seria a mesma coisa que a razão da matemática? A razão da matemática é a mesma coisa que a razão quando a pessoa está falando que está com a certeza, né? Quando a gente fala, você está com a razão, quer dizer que você está certa, né? A matemática, a razão, Mariana, a gente fala que é o resultado de uma divisão. Então, quando você fala, o produto entre dois números, é o resultado de uma multiplicação, tá? E quando você fala, qual é a razão entre o 10 e o 5? Qual é a razão entre o 10 e o 5? É o 10 dividido por 5, então a razão é 2. Então não deixa de estar certo, né? A razão é o resultado, a certeza de uma divisão. Então, acaba sendo uma certeza também, tá? Mariana, teria como você dar um retorno para mim no chat para falar para mim se você está conseguindo escutar o que eu estou falando, por favor? Mariana, está me escutando no chat? Bom, vou continuar a aula, Mariana. Não sei se você está me escutando, mas eu vou continuar depois. Qualquer coisa você assiste pelo YouTube, tá bom? Continuando a aula. Razão. Matematicamente, razão é a representação fracionada. Desculpe, representação fracionária. A sobre B. Mas sabemos que uma fração é uma divisão.
a parte de cima dividido pela parte de baixo. Ou seja, a parte de cima a gente chama de numerador e a parte de baixo a gente chama de denominador. De dois valores de mesma grandeza. Olha que interessante. Tem que ser da mesma grandeza. Lembrando sempre que a grandeza é tudo aquilo que se pode medir. Massa, tempo, velocidade, volume, altura, dinheiro. Podemos então estabelecer razões entre as grandezas exemplificadas, entre outras. Aí vem uma primeira atividade, uma primeira pergunta. Você seria capaz de descrever mais 3 grandezas que não foram citadas como exemplos e das quais podemos estabelecer razões matemáticas? Aqui embaixo fala qual foi citado já hoje. Massa, tempo, velocidade, volume, altura e dinheiro. Mariana, se tiver online ainda, consegue me lembrar mais alguma? Sim, por favor, responde no chat. Acho que não deu certo para Mariana. Vou continuar então. Vamos lá. Superfície é uma grandeza. Produção de maneira geral, né? Produção, vamos supor, litros de leite, produção de número de telhas, aceleração, né? Entre outras. Agora aqui, complete. A razão entre 6 e 3. Lembre-se, a razão entre 6 e 3. A razão entre 6 e 3 é diferente entre a razão de 3 e 6. A sequência que é falada é muito importante. A razão entre 3 e 6. O primeiro número que a gente fala é o numerador. E depois, o segundo número que a gente fala é o denominador. Então, o 6 vai em cima na representação fracionária. E o 3 vai embaixo na representação fracionária. A razão entre o 7 e o 21. O 7 vai em cima, o 21 vai embaixo. A razão entre o 21 e o 7. O 21 vai em cima, o 7 vai embaixo. A razão entre o 0,25 e 5. O 0,25 vai em cima e 5 vai embaixo. Então vamos ver como ficaria essa representação? Olá, a razão entre o 6 e o 3. O 6 vai em cima e o 3 vai embaixo. Mas isso eu consigo resolver. 6 dividido por 3 dá 2, porque a razão é o resultado de uma divisão. 6 dividido por 3, 2. Então a razão de 6 e 3 é 2. A razão entre 7 e 21. 7 dividido por 21 não dá um número natural, não dá um número inteiro. Dá 1/3 na forma irredutível. Simplificando, 7 por 7 dá 1, 21 por 7 dá 3. A razão entre 21 e 7. 21 é divisível por 7, dá 3. A razão
entre 0,25 e 5, 0,25 quintos. Só que a representação fracionária sempre tem que estar com o número real, o número inteiro, desculpe. Tem que estar com o número inteiro. Então, o que acontece? Repare que o 0,25 não é um número inteiro. Você vai fazer um número equivalente. Você vai multiplicar o 0,25 por 4. 0,25 vezes 4 vai dar 1. Como você multiplicou o de cima por 4, você vai multiplicar o de baixo por 4 também. 5 vezes 4 vai dar 20. Então, 0,25 e 4, a razão entre eles é 1 vinteavos, certo? Continuando, atividade 3. Crie duas razões equivalentes a 7 sextos, ou 7 sobre 6, ou 7 para 6, que a gente também pode falar 7 para 6. Então vamos lá. Como que eu crio frações equivalentes? Eu vou fazer uma fração equivalente. Então eu posso pegar essa fração 7 sextos e multiplicar a parte de cima e a de baixo por o mesmo número. Então eu posso multiplicar por 2, por exemplo. 7 vezes 2 dá 14. 6 vezes 2 dá 12. Então 14 dozeavos é a mesma coisa que 7 sextos. São frações equivalentes. São representados de maneiras diferentes, porém têm o mesmo valor quando eu faço a sua razão, ou seja, quando eu divido de cima pelo de baixo. Aqui já está a mesma fração equivalente que eu dei o exemplo. A outra fração equivalente foi multiplicado por 11. 7 vezes 11 deu 77. 6 vezes 11 deu 66. Eu podia fazer vezes 10. 7 vezes 10 dá 70. 6 vezes 10 dá 60. Essas três frações que eu falei são equivalentes a 7 sextos. Então, frações equivalentes são frações que valem a mesma coisa, só são representadas de maneiras diferentes. Atividade 4. Analise o problema a seguir. Você tem uma coleção de miniaturas de carros e motos. Qual é a razão de motos em relação a de carros? E agora, como que eu vou saber qual é a relação de motos em relação a de carros? Deixa eu ver se tem alguém presente na sala. Ah, Mariana está na sala. Muito bem, Mariana. Você respondeu, Mariana, 5 quartos. Deixa eu colocar aqui para que a turma veja que você respondeu 5 quartos. Vejam aqui, desculpe. A Mariana respondeu 5 quartos. Por que a Mariana respondeu 5 quartos e não 4 quintos? Eu não consigo falar com a Mariana que ela não tem uma webcam lá agora ativa. Mas por que ela chegou à conclusão de 5 quartos e não de 4 quintos? Eu vou mostrar. Ela está correta. Porque olha aqui. Opa, desculpe, Mariana. Qual a relação? Não, tá ao contrário, Mariana. Perdão. Qual é a razão de motos? Primeiro eu conto quantas motos tem. 1, 2, 3, 4. Viu, Mariana? Até o professor confunde também. Primeiro eu tenho que fazer a leitura. Qual é a razão de motos? Quantas motos tem? 1, 2, 3, 4. E quantos carros tem? 5. Então, primeiro falou motos. É que no desenho, isso engana bastante a gente. Ó. A gente tem 5 carros barra 4 motos. Mas aqui no texto, ele pede motos. Então, é 1, 2, 3, 4 motos barra 1, 2, 3, 4, 5 carros. Então, eu tenho que vir na pergunta. Aqui ele também fala, ó, André tem miniaturas de carros e motos. Mas a pergunta é
Qual é a razão de motos em relação a carros? Então, primeiro ele fala motos. Motos eu tenho 4. Então, é 4 sobre 5. É uma boa pergunta isso aqui. Não adianta a gente prestar atenção nessa parte e nem no desenho. Tem que ser sempre onde tem a interrogação. Qual a razão de motos em relação a carros? Então, a resposta é 4 quintos, tá bom? Muito obrigado pela participação, Mariana. Atividade 5. Numa prova de 15 questões, Marcela acertou 12 delas. Qual a razão entre o número de questões erradas e o número de total de questões? Então, olha aqui bem a pergunta. Qual a razão do número de questões erradas, quantos que ela errou, e o total de questões? Agora responda. Qual é o que é solicitado no problema? Então, qual é a razão que ela solicitou no problema? A razão dos número de questões erradas do número total de questões. Então, já não está nem pedindo a razão. E sim aqui qual é o que é solicitado no problema. Qual é a razão de questões erradas e o número total de questões. Agora vem aqui a parte B da pergunta. Numa prova de 15 questões, Marcela acertou 12 delas. Qual a razão entre o número de questões erradas e o número total de questões? Agora responda. A prova é composta por quantas questões? Olha a pergunta. Por quantas questões a prova é composta? Vamos ver se alguém respondeu. 15, Mariana. Muito bem. Ela é composta por 15 questões. Muito bem. Parabéns, Mariana. Agora vamos lá. Numa prova de 15 questões, Marcela acertou 12 delas. Qual a razão entre o número de questões erradas e o número de total de questões? Agora responda. Quantas questões Marcela errou? A pergunta é quantas ela errou. Vamos ver lá, Mariana respondeu? 3. Parabéns, Mariana. Ela errou 3. 3 questões. Muito bem. Vamos lá então? Mas a mesma pergunta, agora responda. Qual a relação entre o número de questões que Marcela errou e o total de questões da prova? Agora vem aquela fração. Qual a relação de questões que Marcela errou e o total de questões da prova? Vamos lá, Mariana, vamos ver. Você já tinha respondido ali em cima, Mariana. Isso, 3/15, que dá para simplificar, né? Dá para dividir o 3 de cima por 3 e o 15 por 3, ficando 1 quinto. Né? Aí aqui fala, podemos fazer a seguinte relação. A cada 5 questões da prova, Marcela errou uma. Muito bom, Mariana. Parabéns pela participação de sempre. E, finalizando, a habilidade que nós revimos é a EF07MA17. Bons estudos, até a próxima aula. Muito obrigado, Mariana, pela sua participação. Que pena que os outros alunos não conseguiram participar. Estou desligando a câmera aqui, Mariana, mas podemos continuar no chat, tá bom?